Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aí comigo, vai assistir este programa. Este programa que você vai assistir na sua TV ou na internet, ele é gravado nas quartas-feiras, no culto que nós temos toda quarta-feira às 19h30. Fique até o fim, porque tenho certeza que o Senhor Deus tem bênçãos para você. Para você que trouxe a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, amém? Lucas 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, glória a Deus. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabado o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, Deus, Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra, e eu preciso muito do Senhor Espírito Santo. Eu te dou toda a liberdade para que o Senhor ministre, porque não só estou falando, meu Deus, para esses irmãos que estão presentes neste culto, mas falo também a Tua Palavra a milhares de pessoas que estão agora me assistindo, Senhor. E o Senhor conhece todos, a necessidade de cada um. E eu quero, Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe com a Tua Palavra, porque através da Tua Palavra é que a fé é acrescida. Em o nome de Jesus eu oro para a Tua glória. Amém? Nós, veja bem, irmãos, nós temos que entender uma coisa. O Senhor Jesus, até foi o texto que o pastor Marcelo, ao ministrar o louvor, leu João 10:10, quando Jesus disse que o inimigo, ele veio para roubar, matar, destruir. Aí Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Foi o que Jesus disse. Então nós entendemos que o promotor do pecado é Satanás. O que incentiva, o que leva as pessoas a pecar, porque o pecado afasta o ser humano de Deus. E nós sabemos que existe pessoas e cristãos que acham que tudo é do demônio. E existe aqueles que acham que nada é do demônio. Mas nós conhecendo, e se nós procurarmos conhecer a palavra de Deus, nós vamos saber, nós vamos entender que Ele procura de todas as suas formas nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos destruir. Então nós temos que entender que nós temos um inimigo. Esse inimigo nós não conseguimos enxergar ele, mas ele existe. Ele rouba, ele mata, ele destrói.
Ele age na vida das pessoas. Mas o que nós precisamos saber é que quando nós temos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos orienta, nos abençoa. Então nós não temos que ficar muito discutindo com respeito à teologia, se alguns acham que o inimigo existe ou não existe. Enquanto as pessoas ficam discutindo, a verdade é que ele vai agindo e ele vai destruindo as pessoas. Amém? Por isso o Senhor Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e ele disse que antes de que eles começassem a pregar o Evangelho, é para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, eles fossem batizados com o Espírito Santo, eles fossem cheios do Espírito Santo. É importante, é muito sério o fato de que nós precisamos buscar o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, fazer como os discípulos fizeram. Eles não se ausentaram de Jerusalém, eles ficaram ali, eles buscaram a presença, e até que foram batizados, cheios do Espírito Santo, aí sim eles começaram a pregar, e Deus foi usando ele, e foi uma batalha muito grande contra o inimigo. Amém? E nós também travamos esta batalha. Satanás, na verdade, ele está perdido, ele está derrotado, ele está vencido. O Senhor Jesus venceu ele na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu e ressuscitou e está vivo. Então Satanás, foi decretada a sua derrota, mas ele quer de todas as formas levar pessoas junto com ele para o inferno. Ele luta, ele batalha, ele trabalha 24 horas por dia, ele não descansa. Então nós precisamos entender disso. E existem algumas regras, e é isso que eu quero passar para os irmãos. Quero que você preste muita atenção, né, o que o Espírito Santo colocou nesse dia no meu coração, para que eu pudesse passar para os irmãos, para que a gente possa ficar atento e a gente possa vencer o inimigo. Amém? Ele tenta colocar no coração das pessoas de que a forma com que Deus age, com que Deus opera, com que o Senhor ministra, é uma forma quadrada, antiquada, né, ultrapassada, e que as pessoas que servem a Deus, elas não têm prazer. Isso é mentira. Isso é uma coisa que é mentirosa da parte dele. Por quê? Porque não é ultrapassado servir a Deus, porque nós temos paz, porque nós realmente temos uma felicidade imensa, porque nós nos sentimos seguros, nós somos abençoados por Deus. Amém? E ele age nos dias de hoje como ele agiu quando ele derrubou Adão e Eva, quando ele conseguiu fazer com que eles caíssem. Então a gente precisa ficar atento, né? E às vezes as pessoas caem. Muitas vezes uma pessoa que já caiu, que se envolveu muitas vezes com coisas erradas, e às vezes em função daquilo que estava fazendo de errado, a pessoa morre por causa daquilo, né? Por causa do pecado cometido, porque o pecado leva a pessoa à morte. Aí no velório as pessoas ficam questionando Deus, esquece de que o inimigo agiu porque a pessoa deu lado, né? E diz assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu? Deus não permitiu, a pessoa que quis, a pessoa que agiu. Então, às vezes, tira-se a culpa, que foi o inimigo que agiu, que roubou, que matou e destruiu, e fica questionando Deus com respeito àquilo que aconteceu, né? Então ele age de todas as formas, tentando fazer com que a gente fique decepcionado com Deus. E Deus não decepciona ninguém. O Senhor Deus, ele é maravilhoso. Ele quer nos abençoar. Amém? Uma outra coisa que ele quer trocar algo que você tem, e que foi Deus que te deu. Foi Deus que permitiu que você tivesse. Algo que é precioso, algo que Deus
te deu e Ele quer que você ofereça aquilo em troca de porcarias, em troca de coisa que não vale nada, em troca de coisas. Por exemplo, uma pessoa recebe do Senhor quantas coisas maravilhosas, bênção que Deus dá, aí ele troca, aí ele perde, né? Quantas são as pessoas que são tentadas pelo inimigo na área sentimental? Não é verdade? Se envolve com gente que não presta, de repente está lá caído, ou seja, ofereceu aquilo que era bom, trocou por algo que não prestava. Muitas vezes causou um transtorno na família, na vida dele. Esaú, aconteceu isso. Ele tinha a bênção de ser o primogênito, mas ele trocou com o seu irmão Esaú, ou Esaú trocou com Jacó. Esaú perdeu a sua primogenitura. Por quê? Por um prato de lentilha. Ele estava com fome, aí o seu irmão ofereceu o prato de lentilha, Jacó, e ele troca, perdeu, trocou algo que era precioso, que era importante, que era de suma importância, por um prato de lentilha. E quantas são as pessoas que o inimigo tem oferecido bobagem, besteira, coisa que não edifica nada, que não leva a nada, que só lá no futuro vai destruir a vida da pessoa, e ele troca aquilo que é precioso. Uma outra coisa que Satanás faz também, ele diz assim: você pode fazer qualquer coisa de errado, não tem problema, não vai acontecer nada. Tem pessoas que fazem, por que você não faz? Não tem problema se você se envolver com pecado. Sansão também, Satanás também agiu na vida dele, ele caiu. Aí o que acontece? Acontece como o que aconteceu com Sansão. Se tornou um bobo. Usavam ele como um palhaço. Furaram os seus olhos. Perdeu a bênção de Deus. Por quê? Porque ele foi aos poucos se deixando levar. Não vai dar nada. Isso não dá nada, né? Ele quer que você use o poder que Deus te deu para você, as bênçãos que Deus te deu para você, o que você é, né? Para que você venha a cair. Use, troque com ele, né? Olha, se uma pessoa ela é inteligente, isso veio de Deus. Se ela é sábia, veio de Deus. Se ela tem algum poder aquisitivo, veio do Senhor Deus. Se essa pessoa é bonita ou bonito, veio de Deus. Então, Ele quer que você use isto que veio do Senhor, que foi Deus quem nos deu, para que a gente possa usar isso para o mal, usar isso para fazer coisas erradas, né? Veja bem, Davi era um homem formoso, bonito, ele tinha poder, ele era rei de Israel, ele era uma pessoa importante, respeitada. De repente ele cai com uma mulher que era casada. Davi caiu, adulterou, como se tornou também um assassino, matando o esposo de Betseba. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Satanás ele age dessa forma, tentando nos destruir, tentando nos tirar dos caminhos do Senhor, tentando fazer com que nós percamos a bênção, percamos a salvação das nossas vidas. Amém? Uma outra coisa que Satanás quer, preste atenção no que eu vou dizer. Ele quer que pessoas sem Deus, sem o temor de Deus, dirija a sua vida. Impõe as coisas para você. Pessoas sem Deus vem, fala, isso não é pecado, isso não é errado. Veja que muita gente faz. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E nós não podemos ficar dando bola porque as pessoas falam, porque as pessoas dizem, muitas vezes pessoas ímpias,
Hoje nós vemos que as pessoas estão pecando, existem leis que favorecem essas pessoas, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor Deus quer que seja feito. Então nós não podemos nos deixar levar, sendo Maria vai com as outras, né? Sabemos que nós devemos ser orientados por Deus. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem dita as regras, é o Senhor quem manda em nós, é Ele quem quer que a gente faça determinada coisa, e se a gente fizer, é o melhor para nós. Salomão conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, ele era temente a Deus, mas ele tinha muitas mulheres, e ele deixou que mulheres ímpias, que mulheres que não tinham Deus, dirigissem a vida dele, agissem na vida dele. Aquelas mulheres vinham para o palácio, aquelas mulheres começaram a conhecer o Deus dos hebreus. De repente elas diziam assim: não, mas eu quero servir outros deuses, eu quero servir o Deus que nós servimos lá na nossa nação. E Salomão, devagarinho, ele foi abrindo brecha, ele foi deixando que o pecado, que a idolatria começasse a entrar em Israel. Nós não podemos agir dessa forma. Satanás, ele é sutil, ele vem devagarinho, ele tem paciência, ele espera, ele vai roendo aos pouquinhos, e nós precisamos estar muito atentos sobre as coisas. Amém? Uma das áreas que ele age, e a gente precisa estar atento, é na família. Quantas famílias são destruídas? Quantas famílias estão arruinadas nos dias de hoje? Quantas famílias? Porque ele também, ele quer agir, ele quer se infiltrar na família, ele quer destruir a família. Davi também teve um problema com respeito à família, né? Aminon começou a se interessar pela sua irmã, e foi Satanás agindo, até que ele conseguiu o seu intento com Tamar. Depois que aconteceu isso, sentiu nojo dela, abandonou ela, e foi uma desgraça na família. Ele age tentando destruir. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. Uma das coisas também que ele age, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Sabe, porque muitas vezes nós somos impacientes, e o Senhor Deus, ele sabe o momento de agir, o momento de nos abençoar, a hora certa em que nós estamos preparados, né? Sabe todas as coisas, e ele quer que as pessoas tomem atalhos, né? Corte caminho para chegar mais rápido, e muitas pessoas têm caído nesse. Muitas pessoas têm caído. E ele ofereceu atalho para Jesus. Ele disse: olha, se você me adorar, te dou todas as coisas que existem nesse mundo. Foi me dado a mim, eu dou para você. O que Jesus disse? Só o Senhor adorarás, só a Ele servirás, né? Ele entrega rápido para as pessoas, mas ele cobra rápido também. E eu quero dizer para você que aquilo que muitas vezes vem difícil é algo muito duradouro, é algo que dura para todo sempre. Amém? Tenha paciência. O Senhor não te esqueceu, Ele não deixou de ouvir as suas orações, de ver as suas necessidades. Só que existe um tempo determinado, e no tempo certo Ele vai te dar. E quando Ele te der, meu irmão, minha irmã, é algo que vai durar para sempre. Amém? Principalmente na sua vida sentimental.
Não tenha pressa. Deus já tem preparado aquele que é da vontade do Senhor. Amém? Ele quer que você adore adorando o dinheiro. Adore adorando o dinheiro. E as pessoas hoje, qualquer coisinha que vão fazer, quanto eu levo nisso? Quanto eu vou ganhar nisso? Quanto vai ser a minha vantagem? Nós temos um exemplo na palavra de Deus de um casal chamado Ananias e Safira. E tudo indica que eles eram dizimistas. E às vezes eu fico pensando com respeito àqueles que não são fiéis a Deus. Eles venderam uma propriedade e a princípio iam dar todo o valor. Aí combinaram, não vamos fazer isso. Aí Pedro pergunta, é por isso que vocês venderam? Acabaram os dois morrendo. Os dois morrendo. Hoje Deus não permite que fisicamente a gente morra, mas muitas pessoas às vezes morrem espiritualmente porque tentam enganar ao Senhor nosso Deus. E eu tenho aprendido uma coisa. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Então nós cremos em Jesus, nós corremos atrás do Senhor Jesus Cristo e atrás de nós corre as bênçãos de Deus. As bênçãos em todas as áreas, inclusive no dinheiro, inclusive nas finanças. Nós temos que entender isso, que Deus é o dono do ouro e da prata, e é que as bênçãos dele têm que vir dele, e não através do inimigo, e não o inimigo. Amém? Outra coisa que o inimigo tenta colocar, não tenho tempo, não dá tempo, as coisas são corridas, eu tenho que correr para lá, correr para cá, correr ali, sabe? O que nós precisamos ser é bons administradores do tempo. Se nós, por mais que a gente trabalhe, corra, como eu disse a princípio, o trânsito muitas vezes segura a gente, seja de ônibus, seja de carro, e a gente demora para ir, demora para vir, chega cansado, ou está cansado, vive cansado, mas muitas vezes a gente acha tempo para fazer coisas que não edificam a vida da gente. E o inimigo, ele tenta agir e diz assim, não precisa orar. Como não precisa orar? Sem oração não há poder. Sem oração não há uma comunicação com Deus. A oração é uma via de duas mãos. Vai até Deus, volta até nós. Vai até Deus, volta até nós. Orar em nome de Jesus. A oração é essencial para nós. E a igreja hoje, o inimigo tem tentado e tem conseguido muitas vezes esfriar, fazendo com que as pessoas não deem valor à oração, ao jejum, à leitura da palavra. E isso Satanás vai trabalhando aos pouquinhos. É importante que a gente ore, é importante que a gente jejue, é importante que a gente leia a palavra. Mesmo porque a Bíblia diz, e nós olhando para a palavra de Deus, quando a gente vê aquele pai que trouxe aquele menino para os discípulos, e eles não puderam expulsar, aí Jesus veio e disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Expulsou o demônio do menino, o menino ficou são, foi curado. Aí os discípulos chegaram próximo de Jesus e perguntaram, mestre, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse assim, essa caça de demônios só se expulsa através da oração e do jejum. Nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos voltar à essência de sermos um povo que ora e que administra o tempo no sentido de buscar uma comunhão com Deus e estar na presença do Senhor. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, nesta ocasião em que ele foi tentado, ele estava em comunhão com o Pai, ele estava jejuando 40 dias em oração e jejum. E nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos orar, precisamos falar com Deus,
jejuar, consagrar ao Senhor um sacrifício de adoração a Deus. Existe um sacrifício maior do que adorar ao Senhor, deixando de se alimentar, algo que a gente gosta de fazer, mas dizer: Senhor, eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor, porque eu adoro o Senhor, porque eu louvo ao Senhor. Deus quer ter intimidade conosco, Deus quer falar conosco. Nós sabemos que quando Ele criou Adão e depois Eva no paraíso, Ele vinha todos os dias conversar com Adão, falava com ele. O pecado afastou Adão de Deus, mas agora, através de Jesus, o seu Filho, que é o Cordeiro de Deus, nós nos aproximamos novamente do Pai. E Ele sente prazer em que nós estejamos orando e falando com Ele. Mas Satanás diz assim: isso não é importante, não precisa. Alguns dizem assim: para que ficar incomodando Deus? Não é verdade? Que alguns falam isso. Por que orar sempre? Por que estar sempre em comunhão com Deus? Sabe uma das coisas que, para encerrar, preste atenção no que eu vou dizer, olha para mim. Você crê no Senhor Jesus? Levante a sua mão. Se você crê no Senhor Jesus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. João 1,12 fala sobre isso. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você não é mais criatura. Você era criatura antes de conhecer Jesus. Jesus disse assim: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Alguém pregou o evangelho para você, você aceitou Jesus, deixou de ser criatura, se tornou filho de Deus. Filho de Deus. E o que Satanás quer, e na verdade, ele quer colocar em dúvida isso. Ele chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Aí Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está entendendo? Ele quer que você coloque em dúvida: será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou alguém que Deus cuida, que Deus olha? Será que eu sou importante para Deus? As pessoas podem não te dar bola, as pessoas podem até te rejeitar, pois o importante é que Satanás sabe, ele sabe que você não é um coitado, não é um miserável, você é filho de Deus, e ele age na dúvida. Ele quer que você tenha dúvida disto. Mas se você não deixar ele agir, se você não acreditar no que ele quer fazer, se você não fazer o que ele quer que seja feito, você permanecer firme, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é abençoado, você é abençoada. Amém? Você está entendendo? Não deixe ele colocar nenhuma dúvida no seu coração. Não caia na cilada do inimigo. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Jesus disse assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Muito bem, que bom que você esteve conosco, você ouviu a palavra de Deus e tenho certeza que o Senhor Deus te abençoou através dessa palavra que veio do coração de Deus para o coração de cada um de nós. Se você quiser participar deste culto, que é às quartas-feiras às 19h30, o endereço da nossa igreja está logo embaixo aqui no rodapé. Então, se você puder participar conosco, será para nós um grande prazer. Que Deus te abençoe grandemente.